Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus. Desta feita, a lição de número 12, que tem por título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Estamos caminhando para o fim desta lição, que envolve o primeiro trimestre de 2022, cujo tema é a supremacia das Escrituras. Tem sido bastante proveitosa a análise dos temas que têm sido apresentados e, sem dúvida, a lição de número 12 também será muito importante para o nosso aprendizado, porque juntos estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes de começar a aula, eu queria pedir que você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, você vai estar contribuindo sobremaneira com a expansão desse canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição, para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos, para que possa constatar as referências que serão citadas. Elas incrementam sobremaneira o conteúdo que será apresentado. Vem comigo para mais uma aula. Será uma bênção para a glória de Deus. O textuário da lição está na segunda epístola de João, capítulo 1, verso 3, que nos diz: A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática nos diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos traz algumas informações importantes. Na segunda, em Cristo descobrimos a justiça de Deus, o justo viverá pela fé. Na terça, Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. Na quarta, a fé é provada como ouro é provado pelo fogo. Na quinta, o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Na sexta, o crente deve purificar-se de toda a imundícia da carne e do espírito. No sábado, o cristão deve buscar a medida da estatura de Cristo. A leitura bíblica em classe está apresentada em dois textos, 1 Coríntios 1 e 1 Pedro 1. Vamos começar com 1 Coríntios 1, dos versos 1 ao 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, a partir do verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 João, capítulo 1, versos 1 ao 3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Baseado nesses textos, iremos fazer a nossa reflexão. Vale destacar os hinos sugeridos para essa aula, 117, 190 e 533 da harpa cristã. E vale também destacar que o conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. Olha a importância desse estudo. Como objetivos específicos temos apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Cristo e acerca das últimas coisas,
expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E o terceiro aspecto, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação. Quero destacar que as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia é composta por 66 livros, 38 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 39 no Antigo, 27 no Novo, totalizando 66. E desses 27 do Novo, 21 são epístolas. São 3 escritas por Paulo, denominadas Epístolas Paulinas, e as 8 restantes são de outros autores, designados de gerais. Há uma controvérsia em relação à carta aos Hebreus, que algumas pessoas atribuem a autoria ao apóstolo Paulo, mas não há uma confirmação específica de que foi Paulo quem escreveu essa epístola. Vamos, dentro de cada tópico, estudar de forma agrupada por temas e autoria, destacando alguns aspectos, doutrinários. Começando no tópico 1, como as epístolas paulinas nos instruem. Primeiro, ao falar das epístolas paulinas, podemos constatar ali instruções salvíficas. E aqui eu trago para vocês várias referências de Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 5. Todas são referências que nos falam acerca desse conteúdo relacionado à salvação. Destacando aqui Romanos, veja que Paulo diz: o justo viverá pela fé. Em Gálatas, ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei. Somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, a mensagem nos mostra que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, mas que também ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, vivemos o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Então, esses são alguns aspectos doutrinários das epístolas paulinas. Podemos observar também algumas instruções a respeito de Cristo, como em Efésios 1:22, onde Paulo afirma que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, redimida também em Cristo, e tudo isso para a glória do próprio Cristo. Em Filipenses ele enfatiza aqui o viver é Cristo, Filipenses capítulo 1, e ele é o segredo da verdadeira alegria e modelo para a vida do salvo, Filipenses 1:4, 2:2. Aos Colossenses ele sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. Em Colossenses 2, a igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Ele. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Então, são muitas referências relacionadas àquilo que Paulo traz sobre doutrina nas suas epístolas, falando de aspectos salvíficos, falando sobre o próprio Cristo, falando também sobre as últimas coisas. Veja que ele trabalha em Tessalonicenses esse aspecto, quando fala, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses 4:17. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A necessidade de nos mantermos irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, para estarmos preparados para nos encontrarmos com Jesus.
Em 2 Tessalonicenses, Paulo esclarece que o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo e que enquanto o salvo aguarda a vida de Cristo, ele deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Você já pode observar em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Além disso, as duas epístolas alertam a respeito da necessidade de estarmos preparados. Então podemos observar que as epístolas são bem abrangentes em relação a conteúdo e que são conteúdos fundamentais, basilares da fé cristã e que devem nortear o conhecimento de todo crente que deseja caminhar com Cristo, mas não só isso, ir até o fim alcançando a sua salvação. Posso falar também das instruções pastorais e pessoais, por exemplo, 1 Timóteo, onde Paulo orienta a combater as heresias por meio da sã doutrina, onde ele exorta que o líder deve estar apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ele enfatiza que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, que o pastor deve contrapor os falsos ensinos, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Já em Filemão, ele trata acerca do perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como um irmão amado de verdade. Então, todos esses aspectos podemos observar nas epístolas paulinas, que são muito ricas e trazem um conteúdo fundamental, indispensável para o conhecimento da palavra de Deus. Como as epístolas gerais nos formam? Então, saindo das epístolas paulinas, caminhando para as epístolas gerais, podemos falar sobre as epístolas de Pedro, as epístolas de João e as outras epístolas gerais, como Hebreus, como Tiago, como Judas. Então vamos falar primeiro sobre 1 Pedro, 1 e 2 Pedro. É importante quando nós formos citar a referência de um livro, nós atentarmos para a classificação entre masculino e feminino. Por que 1 Pedro? Porque eu estou falando da primeira carta ou primeira epístola de Pedro. Quando eu cito, por exemplo, um livro que está no masculino, livro de Números, livro do Gênesis, no Novo Testamento, carta ao Apocalipse. Então perceba que nós temos que ter todo cuidado. Eu não posso falar 1 Pedro, porque eu estou me referindo à carta, que é um substantivo feminino. Então eu preciso falar 1 Pedro, porque está subentendido que é a primeira carta de Pedro. Isso é só um detalhe, uma observação, mas que para quem tem conhecimento e maneja a Bíblia, salta aos ouvidos. Vamos continuar. Pedro aborda o sofrimento cristão. Ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições, e o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma e fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Então, era importante combater isso. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Eu quero fazer um destaque aqui sobre a primeira carta de Pedro. Importante que quando nós analisamos o temperamento de Pedro, que era um sanguíneo, e que antes de se converter de fato, deu muitas amostras acerca da sua personalidade, veja em que homem Pedro se tornou. Falando de provações, falando de sofrimento cristão, falando sobre santificação, falando de suportar agravos, aquele mesmo que quando vieram prender Jesus, sacou a espada e cortou a orelha do soldado.
fala em alegrar-se nas aflições, fala que Deus é quem aperfeiçoa, confirma e fortifica, estabelece o crente fiel. Então veja o nível de transformação que o Espírito Santo promoveu na vida de Pedro. Ele, como sanguíneo, ele deixava expor as suas características negativas, os seus defeitos, mas quando passou a ser direcionado pelo Espírito, o Espírito moldou esse aspecto negativo do temperamento de Pedro e começou a ressair os aspectos positivos desse temperamento. Então podemos observar nesse detalhe a riqueza que há em cada epístola. Falando das epístolas de João, que era o discípulo amado, João adverte sobre falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Então João afirmava: Jesus veio em carne. Isso é uma prova, inclusive, para contrapor espíritos malignos que rejeitam essa afirmação, porque o fato de Jesus vir em carne decretou a sentença de Satanás. As heresias gnósticas explicam que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se do pecado, amar uns aos outros. Por isso que João é o discípulo do amor, ele fala sobre amor. Vencer o mundo pela fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Em 2 João, ele fala sobre as heresias do docetismo e gnosticismo, que são novamente refutadas. Aqui está presente a ideia de que se alcança a Deus através do conhecimento intelectual. Isso precisava ser refutado porque muitos falsos mestres tentavam implementar essa doutrina na igreja. Ele exortava a igreja a perseverar na doutrina de Cristo, usar a sabedoria ao receber as pessoas em casa. Em 3 João, ele destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Então, essas são características das epístolas de João, que são consideradas cartas gerais. Outras cartas gerais, como eu falei, aos Hebreus, onde há uma controvérsia sobre quem fora o autor. Hebreus é uma epístola teológica muito rica. Nos fala de Jesus sobre sumo sacerdote, a sua obra promovendo a redenção. Como o crente é estimulado a olhar para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Tiago nos fala de sabedoria, fala de fé sem obras. Fala sobre o dever do cristão demonstrar a fé pelas ações, ser verdadeiro praticante da palavra e não somente ouvinte. Já em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé, principalmente por conta dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a perseverar e orar pela esperança da vida eterna. Então podemos observar que todas as epístolas têm as suas características e nos trazem detalhes importantíssimos que não podem passar em branco, que nós devemos assimilar acerca daquilo que Deus quer tratar com o seu povo. Quis naquela época e quer tratar hoje. Eu quero destacar uma definição que eu expus aqui, que é acerca do termo epístola, né? Epístola nada mais é do que correspondência escrita, seja ela particular ou pública. E qual é a característica dessas epístolas que nós podemos identificar claramente na Bíblia e que é uma característica geral de epístola? Usualmente na epístola aparece o nome do escritor, destinatários, saudação, oração ou desejo de bem-estar dos leitores, o corpo da carta, que é o conteúdo em si, e as saudações finais. Então essas características descrevem o que é uma epístola. Nome do escritor e destinatário, saudação, oração ou desejo de bem-estar dos leitores, corpo da carta e saudações finais.
Então, ao olhar uma epístola, você consegue enxergar isso. Por que Hebreus é questionado? A carta aos Hebreus. Não aparece o nome de Paulo ali como escritor, né? E algumas características que Paulo usualmente demonstrava nas outras epístolas não estão presentes ali em Hebreus. Por isso deixa uma certa dúvida. O tópico de número 3 nos fala sobre a continuidade daquilo que as epístolas falam, daquilo que as epístolas dizem. E aqui eu irei destacar 3 doutrinas fundamentais da fé cristã. Primeiro, a justificação. Segundo, a santificação. Terceiro, a glorificação. Ao falar sobre justificação, preciso destacar que significa absolvição da punição do pecado. Aquele que é justificado, ele foi absolvido do pecado. E isso acontece por meio da fé que demonstramos em Cristo Jesus, que professamos em Cristo Jesus. Porque as obras humanas não podem salvar, conforme está escrito em Gálatas. E a Bíblia nos traz uma restauração que Deus promove na vida do homem como esse se arrepende e crê no Senhor Jesus por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa doutrina de justificação, ela é professada na declaração de fé das Assembleias de Deus. Está explícito lá. Então, precisamos compreender que a doutrina da justificação é a doutrina fundamental da fé cristã e precisamos conhecer. Você pode depois analisar as referências de Romanos 5, Gálatas 2, Romanos 3, Efésios 2, Hebreus 10. Todas essas são referências acerca da doutrina da justificação, que, como eu disse, significa a absolvição da punição do pecado. Uma outra doutrina é a da santificação, que implica uma vida separada do pecado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que diz em Hebreus. Em Pedro, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Também é algo que está explícito na declaração de fé da Assembleia de Deus, que ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra em imediato processo de santificação, conforme Romanos 6 e 1 Tessalonicenses 4. Essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão, 2 Coríntios 3, Filipenses 1, 6. Desse modo, o crente precisa ser santificado no Espírito, purificar-se tanto na carne como no Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então aqui podemos segmentar em santificação, ato e processo. Santificação, ato, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa a promover a obra do novo nascimento, da regeneração. Processo, à medida que nós vamos amadurecendo na fé cristã, caminhando com Cristo, e a palavra vai nos limpando e vamos deixando para trás os vícios, as práticas pecaminosas, aquilo que não traz edificação, e vamos nos aproximando de Deus. Uma outra doutrina, e para concluir, é a da glorificação, que é a última etapa da salvação. Como é que acontece isso? O pecador que é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito, prossegue até a medida da estatura de Cristo. O que significa que ao final do processo de salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Vou destacar isso aqui. Podemos observar em 1 Coríntios 15:45. E isso é uma promessa futura da transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, conforme Filipenses 3:21, e se dará pela ocasião da vinda do Senhor. Então a glorificação é o aspecto final da etapa de salvação,
onde nós seremos restaurados para viver eternamente, reinar eternamente com o nosso Deus. O que eu posso destacar é que o conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Então, irmãos, que vocês guardem nos vossos corações esse ensinamento, a importância das epístolas paulinas, a importância das epístolas gerais, as principais doutrinas que elas apresentam, porque elas formam todo o escopo daquilo que nós precisamos saber para herdarmos a vida eterna que o Senhor Deus proporcionou para nós. Então, que Deus te abençoe, guarde no seu coração esse ensinamento e ele, sem dúvida, irá promover vida para você. Se você deseja ser um colaborador deste canal, está aí na tela o QR Code. Na descrição do vídeo também tem algumas informações. Invista na obra de Deus, você será, sem dúvida, recompensado. Que Deus te abençoe, tenha uma semana vitoriosa e aguardo você para uma próxima lição. Um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.